Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar a conversar sobre as atividades complementares. As atividades complementares, elas são regulares, elas são regulamentadas pelas diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo MEC. Nas diretrizes curriculares, no caso, a nossa, hoje é a Resolução 2, de 17 de junho de 2010, quando a gente se tornou, quando o Conselho de Arquitetura se separou do CREA, foi feita uma nova regulamentação para a construção de um curso de arquitetura e urbanismo. Dentro do que tem que constar, e aí é para todos os cursos de arquitetura do Brasil, dentro do que tem que constar num curso de arquitetura, nós temos aí as atividades complementares. É interessante porque nesse quesito não é só para o curso de arquitetura, é para todos os cursos, mas definido dentro dessas diretrizes curriculares, nós temos que as atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão reconhecidas mediante o processo de avaliação. E aí, então, cada um vai ter definido dentro do seu PPC do curso, que aparece na matriz, a quantidade de horas que são necessárias para que sejam cumpridas de atividades complementares. Essas atividades complementares, elas são definidas aí por cada instituição, o que são essas atividades complementares e quanto elas valem. É muito interessante isso, porque um dos critérios básicos que a gente começa a perceber é que nós temos atividades complementares em pelo menos 3 áreas: ensino, pesquisa e extensão. E aí o aluno tem que pontuar em pelo menos 2 dessas áreas para que ele consiga cumprir a pontuação necessária para sua matriz curricular. Então, não dá para ele só ter atividades de extensão, nem só ter participado de atividades de ensino, ou só ter participado de atividades de pesquisa. Isso faz com que o aluno tenha uma pluralidade de experiências ao longo do caminho. Então, o que são essas atividades e como elas vão ser definidas, aí são definidas em portaria, em resolução interna. Tá? Mas você já conhece algumas, por exemplo, alguns cursos que têm relação com a nossa área de atuação, publicação de artigos em revistas, em congressos, seja o CONIC, seja fora do UniRN, méritos de vocês, monitoria, todas essas atividades contabilizam para atividades complementares. Então, a lei ainda fala sobre as atividades complementares, que elas podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, até disciplinas oferecidas por outras instituições de educação. Então, na nossa regulamentação, um aluno pode ter feito um intercâmbio, não ter aproveitado essa disciplina, né? Eu tenho uma aluna que foi fazer um intercâmbio em outra cidade do Brasil, e depois ela voltou. As disciplinas que a gente não conseguiu fazer o aproveitamento, a gente fez esse tipo a gente contabilizou como atividades complementares. Então, perceba, é diferente do aproveitamento, quando o aluno vem de outra instituição de ensino. Ela desenvolveu um intercâmbio durante o desenvolvimento do curso dela no UniRN, e aí ela contabiliza essas horas como atividades complementares. Uma outra informação que esse documento traz para a gente é que as atividades complementares não poderão ser confundidas com o estágio supervisionado. Aquele estágio obrigatório curricular que a gente tem, ele precisa ser um estágio contabilizado como atividades complementares. Ele tem uma característica diferente das atividades complementares. Então, o que a gente precisa visualizar, o que temos de potencialidade nas atividades complementares? Assim como Miss Lênia e Giovanni apresentaram os estágios deles e as possibilidades que os estágios traziam para esse conhecimento profissional, nós também temos essa capacidade dentro das atividades complementares. Então, o aluno, por exemplo, quando ele trabalha com monitoria, ele vai aprender dicas de ensino, orientação sobre ensino,
Isso faz com que ele, se precisar sair e assumir uma sala de aula, ele sabe assumir uma sala de aula, ele sabe fazer um planejamento de aula, ele sabe o que é que vem por trás desse planejamento de aula, e ele entende uma relação que é muito delicada, que é justamente essa relação de ensinar, porque é a forma com que eu aprendo é diferente, às vezes, da forma com que eu vou ensinar. E isso faz com que o aluno ganhe uma maturidade muito diferenciada. Isso é um tipo de atividade complementar. Uma outra forma que você pode trabalhar é fazendo projetos de pesquisa e projetos de extensão. Isso aí, o Calibo, ele é linha de frente. O pessoal da Projetice também é linha de frente nesse tipo de atividade. Então, eles são extensionistas, essa é uma atividade extensionista que permite com que o aluno ele tenha outras experiências na sua formação. Então, se eu tenho o carro do ovo passando, minha gente, na verdade, é a pizza de R$10. Então, se eu tenho algum tipo de dificuldade, por exemplo, na representação de desenho artístico, eu posso fazer uma complementação, sim, devo fazer uma complementação disso fora da instituição. Por quê? Porque eu sei que a importância de eu me expressar a partir do desenho, à mão livre, e eu preciso começar a desenvolver essa habilidade. Então, aqui dentro da instituição, a gente vai conhecer os primeiros passos, conhecer os primeiros instrumentos, e depois o aluno pode fluir à vontade. Futuramente, isso pode abrir um campo profissional, por exemplo, a gente pode trabalhar, como a gente tem alguns alunos com habilidade dentro do curso, trabalhar com letras, né, trabalhar com letras diferentes, fazendo cartazes, fazendo peças de marketing bem interessantes. Então, todas essas formações complementares, elas auxiliam a formação do aluno. E por isso a gente faz tanta questão que os alunos tenham esse certificado e valorizem esses certificados. Grande parte de vocês teve formação em Lattes, na organização do currículo Lattes. A gente vai trazer Yuri para fazer um reforço sobre essa capacitação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque além de vocês guardarem os certificados para cumprir essa pontuação que tem na matriz, esses certificados de as atividades complementares, elas fortalecem o currículo de vocês. Então, se o aluno, ele coloca lá no portfólio, que ele é um aluno que está sempre buscando capacitação, mas quando você pega o portfólio dele, não tem nenhum curso extracurricular, não tem nenhuma atividade extracurricular, ele não foi numa palestra falando sobre uma coisa diferente, ele não foi... Então, você começa a perceber que ele ainda não é bem isso que ele está falando, que está lá comprovado. Uma outra questão que a gente começa a perceber também, por exemplo, eu tenho muita habilidade em articular com diferentes áreas. Aí você vê quantas vezes o aluno foi fazer uma palestra em outro curso, em outra área de formação. Então, Yara está aqui, Yara vai publicou trabalho com o pessoal do direito, com o pessoal da psicologia, um exemplo. Não necessariamente você precisa publicar um trabalho, isso é uma habilidade de Yara, mas que pode também ser desenvolvida pelos alunos, e qualquer aluno também consegue fazer isso. Mas eu posso simplesmente ir assistir às palestras, fazer minicursos, e aí eu estou entendendo assim, eu tenho psicologia ambiental, eu tenho a neuroarquitetura, todas essas áreas estão ancoradas em outras áreas. A neuroarquitetura, por exemplo, está ancorada dentro da neurociência. A gente tem lá o Instituto do Cérebro, aqui no Rio Grande do Norte, que está trabalhando com pesquisa de ponta sobre isso. Então, percebam, quando eu gostei muito dessa área, quero conhecer um pouco mais dessa área para me desenvolver profissionalmente, eu tenho essa opção das atividades complementares. Não é estágio, então eu não estou ali todos os dias aprendendo como é que se desenvolve aquilo, mas me permite ter uma vivência dentro daquela área, escutar pessoas que são profissionais dentro daquela área, e até atuar dentro daquela área, por exemplo, quando você faz a monitoria. Estudar também aprofundadamente, você faz um artigo científico, ou quando você participa de uma iniciação científica. Então, você começa a perceber várias capacidades do aluno a partir do seu desenvolvimento de atividades complementares ao longo do curso. Então, aquele aluno que ele diz assim, eu vou só cursar as disciplinas básicas, eu não vou me especializar, ele tem essa possibilidade. Mas ele está falando algo sobre o perfil dele também.
Lógico, a gente tem diversas realidades. Eu tenho alunos que estudam e trabalham. Então, para eles é um pouquinho mais difícil. E aí, o que, que acontece? A instituição fornece também possibilidades para esse aluno. Faz semana de arquitetura, semana de nivelamento, a rodada de webinar que a gente está fazendo agora. A gente teve, durante as férias, o congresso não, o simpósio multidisciplinar do UniRN. Então, nós tivemos palestras na área de contabilidade, administração, nutrição, arquitetura, educação física, psicologia. Então, a gente teve uma diversidade, engenharia civil, então, a gente teve uma diversidade de discussões. Eu mesma fui lá e assisti várias dessas capacitações, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre nutrição, e eu tinha umas dúvidas, porque eu estava comendo muita Nutella, né? Aí eu falei, vou dar uma estudada aqui na nutrição para entender o que está acontecendo. E aí, nessas palestras, por exemplo, eu vi que tinha muita relação. A abertura da palestra, que foi um tapa na minha cara, foi tipo assim, não tem como você ter um equilíbrio emocional, a alimentação está desequilibrada. Eu pensei, minha nossa senhora, que alimentação é essa que é a base de Nutella? Super desequilibrada, né? Então, eu comecei a dar mais atenção a isso, e a pensar mais sobre isso. Então, percebam que essas atividades complementares, elas nos ajudam a pensar sobre o nosso fazer profissional, mas também sobre o nosso fazer pessoal. E isso faz com que a gente desenvolva novas habilidades, novas competências. Então, Vitor vai dar um curso de Photoshop para arquitetura. Show de bola, mini curso massa que vale a pena a gente fazer. Então, por que vale a pena a gente fazer? Porque a gente vai começando a entender outras coisas. E olha que diferente vai ser a formação de Vitor, ele que está dando o mini curso. Ele é um aluno de arquitetura. E a gente já viu isso acontecer dentro do curso com outros alunos. Então, aproveitem a habilidade que vocês têm, ou a dificuldade no desenvolvimento de uma habilidade, para escolher as atividades complementares que vocês vão fazer durante o curso. E as oportunidades também. Então, vamos lá. Teve nesse simpósio, nós tivemos uma palestra sobre as bacias hidrográficas e a relação que a gente está tendo com o Covid e do consumo dessas bacias hidrográficas. Então, super valeu a pena. Um exemplo. Teve sobre nutrição, teve sobre outros temas. Então, a gente vai começando a perceber que são temas que, quando a gente vai fazer o semestre, a gente começa a perceber, poxa, se eu vou desenvolver um restaurante como uma atividade multiuso, e eu vou utilizar cores quentes, eu vou utilizar um sistema fast food, pode ser que a gente esteja falando sobre uma alimentação de menor qualidade. Se a gente estiver falando de uma alimentação de menor qualidade, pode ser que a gente esteja gerando um impacto na sociedade, no comportamento dessas pessoas. Então, perceba que a gente vem falando sobre arquitetura, sobre nutrição e sobre comportamento. Isso vai voltar para a arquitetura e assim por diante. Então, um estudo muito legal desenvolvido agora nessa pandemia foi com idosos, que mostrou, por exemplo, que eu assistindo as atividades complementares, isso nunca acaba. Eu assisti os webinários lá da UFRN, e eles estavam mostrando que quem morava em casa teve uma melhor saúde mental durante essa pandemia. Olha que interessante, porque quem morava em casa tinha muita coisa para fazer o tempo todo. Tinha sol, tinha céu, tinha horizonte, e quem morava em apartamento tinha menos trabalho doméstico e se movimentava menos. Então, quanto mais trabalho doméstico, mais você se movimenta. Quanto menos trabalho doméstico, menos você se movimenta. Então, isso gerou um impacto na saúde dos idosos. Certo? Então, essa questão que a gente está colocando aqui, ela é muito interessante. Por isso que não só na matriz e no PPC do curso, que é o Projeto Político-Pedagógico do curso de Arquitetura, nós trabalhamos essa questão das atividades complementares, mas também as normativas gerais do MEC reforçam muito esse tipo de atividade para que a gente possa trabalhar. E aí a gente viu que esse era um tema que tinha muita dúvida dentro do curso. Então, todo o curso estava lá conversando sobre como é que eu sei quantos pontos eu tenho?
Qual é a minha atividade complementar? Como é que eu faço para contabilizar ao longo do caminho? Tá? Então, a gente tem alguns formatos que eu acho que são super importantes de a gente. Tá? E aí, que formatos são esses? O primeiro é, eu tenho que ter uma pasta com todos os meus arquivos, tanto digital quanto impresso. Tá, gente? Não pode ser só impresso, nem só digital. É muito importante que você tenha esses dois caminhos, porque se você ficar sem um, você tem o outro, e vice-versa. Esse é seu histórico de formação, que vai junto do seu histórico e que você vai apresentar aí em todos os concursos que vocês forem fazer. Então, o aluno tem vontade de fazer um concurso público, ele vai usar, ele quer fazer um mestrado, ele vai usar, ele quer participar de uma seleção para estágio, ele vai utilizar. Então, tudo o que vocês forem trabalhar daqui para frente é importante que vocês tenham. Então, a certificação, ela é fundamental. E aí eu preciso ter. Fui numa palestra, guardo. Tá? Me lembro até hoje, eu fui numa palestra, logo no IFRN ainda. Não tinha nem passado em arquitetura. Eu tenho esse certificado até hoje. Eu fui numa palestra de inovações em concreto. E a gente estava falando naquela época de vários tipos de concreto que a gente usa hoje que não são mais inovação. Mas é legal você olhar e perceber que você tinha um caminho, que você estava discutindo sobre isso, que você estava atualizado. Então, quando você ia para o mercado de trabalho, quando você estava no estágio, você sabia qual era o tipo de concreto que eles estavam falando. Então, você não estava sendo uma descoberta, então, tipo, não sei o que é uma casa 3D. Você já entendia o que era uma casa 3D, e você já tinha pelo menos compreensão de como ela era feita. Então, essa é a importância da gente fazer essas atividades. Uma outra coisa também que eu achei muito legal foi que eu tive a oportunidade de ser monitora durante 4 semestres no meu curso, na minha formação de arquitetura. E eu achei muito legal, porque depois de, acho que 3 ou 4 anos de formada, eu comecei a dar aula como professora substituta na UFRN, lá no curso de Engenharia Civil. E muitas coisas que eu aprendi a desenvolver, muitas das metodologias de aula, eu aprendi lá dentro da arquitetura. E como a arquitetura é uma sala muito plural, né, as ferramentas que a gente utiliza, os meios que a gente utiliza, as metodologias são muito plurais, isso me deixou muito enriquecida, porque eu tive um susto grande. Era assim, eu achei que os engenheiros, eles tinham noção de leitura de mapa, como a gente tem, e eles não tinham noção nenhuma de leitura de mapa. Então, eu cheguei e disse assim, vamos falar sobre planejamento urbano, abri o mapa do campus universitário, e eles olharam para mim, eles não tinham ferramenta de leitura de espaço urbano, eles não tinham ferramenta de leitura de mapa, tudo isso que a gente trabalha de urbano, de 8 semestres de planejamento urbano, eles têm uma disciplina de planejamento urbano. E aí, todo o meu planejamento tinha caído por terra. Eu pensei, como é que eu vou fazer agora para fazer com que eles entendam e tudo mais. Então, quando eu estava na sala de aula, que eu comecei a perceber os olhares, que eu comecei a perceber como é que eles estavam, na hora eu já conseguia fazer essa leitura e modificar aquilo que eu tinha levado para a sala de aula para a gente trabalhar. Então, essa habilidade eu desenvolvi lá na monitoria com arquitetura. Quem monitora em arquitetura, ele vê, o grupo fala com ele, de repente o monitor vai falar e o grupo fica de costas. Aí o monitor chega, o grupo começa a conversar outra coisa e ele não consegue fazer a orientação. Então, o monitor parece a mãe de todo mundo, que só falta chamar, todo mundo chama o pobre do monitor, o monitor não consegue nem responder uma pessoa que já quer em outra. Então, isso, né, fez com que eu conseguisse, ao longo do tempo, começar a entender algumas coisas sobre sala de aula. Então, esse é o primeiro ponto, que aí eu gostaria de deixar para vocês, que é a importância da pluralidade de vocês desenvolverem o que vocês estão pensando em atividades complementares. Se eu tivesse a possibilidade hoje de faria complementação dos recursos digitais, porque a gente vai ter uma profissionalização em relação a isso, mas eu também faria todas as profissionalizações que me ajudassem a entender sobre comportamento humano. Tá? E aí o comportamento humano hoje é a chave de todas as profissões.
não se desenvolve tecnologia desvinculada do comportamento humano. Então, na economia, a gente trabalha com comportamento humano, como é que você vende um projeto de arquitetura, como é que você apresenta esse projeto de arquitetura, como é que você conquista um cliente, tudo isso, ele é desenvolvido com base no comportamento humano, tá? Então, se você olhar para um produto se você olhar para uma prateleira de supermercado, você vai perceber nessa prateleira de supermercado que tem produtos que ficam na altura dos seus olhos, né, de pessoas aí com 1,60 m, e vão ter produtos que vão ficar lá em cima, a partir de 1,70 m, porque normalmente as mulheres são um pouco mais baixas de 1,70 m, e normalmente os homens são um pouco mais altos que 1,70 m. Então, vai ter um produto que vai estar mais em cima e outro produto que vai estar mais embaixo. E as crianças que têm lá por volta de 1 m de altura, vai ter a parte da prateleira toda voltada para eles. O que é isso? É o estudo do comportamento humano. Colocaram lá um óculosinho nas pessoas e foram testar onde é que o olho da pessoa ia rapidamente quando ele olhava para aquilo. E é mais ou menos isso que a gente faz na arquitetura. Por exemplo, quando vocês vão montar o carimbo da prancha de vocês, né, lá Suerda explicando como é que monta o carimbo. Por que que fica no canto direito? Porque além das dobras, é um canto em que você vai visualizar muito claramente. E o que é que fica no centro? Aquilo que você quer que tenha foco. E assim você vai estudando também a apresentação das suas pranchas. Então, tudo hoje está vinculado ao comportamento humano. Então, se vocês puderem desenvolver não só recursos profissionais no quesito concreto, no quesito concepção de projeto, mas também comportamento humano, é muito legal da gente fazer. Gente, eu coloquei aqui do lado o credenciamento online para vocês confirmarem a presença do evento de vocês, tá certo? Então, por favor, quem puder preencher, e vocês também podem fazer perguntas aqui do lado, escritas, e a gente vai respondendo ao final dessas falas. Então, o que a gente sentou, eu e Giovanni, para pensar esses dias e estruturou para vocês? Uma planilha que vocês podem ir preenchendo ao longo do curso, e essa planilha vai ajudar vocês, a orientar vocês, se vocês estão sobrecarregados de palestra, e aí, com poucas atividades na área de ensino, por exemplo, ou com poucas atividades na área de pesquisa. Essa planilha, ela serve principalmente para que vocês tenham esse acompanhamento das atividades que vocês vão estar desenvolvendo, certo? Ao longo do curso. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês todos conheçam essa planilha tão bem estruturada aí por Giovanni. Essa planilha, ela representa... Ele não está pensando aqui. Essa planilha, ela representa o que é o regimento do UniRN, tá? Aquilo que o UniRN colocou lá no regimento interno dele, que ele diz, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa. Então, isso vale tantos pontos, isso vale outros pontos. Então, é isso que essa tabela representa, esse regimento desse momento agora. Se houver alterações nesse regimento, essa planilha também fica alterada, tá? E essa planilha, ela é para cada aluno e que vai preencher de maneira diferente. Então, por exemplo, aqui é a primeira parte da planilha, que é a linha do que o UniRN considera ensino. Programa de monitoria, disciplina extracurricular presencial à distância, do UniRN ou de fora do UniRN. Extracurricular é quando não está na matriz de vocês, tá certo? Curso de nivelamento. E a gente faz vários cursos de nivelamento durante os semestres, então a gente vai contabilizando. Então, vamos lá. Parece que aqui, ó, no número 1, eu fiz 5 cursos de nivelamento ao longo do curso. Olha aí, minha carga horária são 200 horas, mas a carga horária aproveitada são 40 horas. Eu participei de monitoria, eu participei de 3 monitorias aí, ó, 180 horas, mas a minha carga aproveitada é de 120 horas. Tá? Então, cada um desses itens vai já mostrando o que é que tem no regimento. Então, o aluno vai perceber o quê? Que tem unidade, ano, hora e semestre, ou dias de evento. Então, cada uma dessas unidades é o que está lá no regimento, a gente só importou para cá.
tá certo? Então, aqui são 5 vezes, que eu fiz 5 vezes, mas aqui, quando eu chegar no item 10, ó, dias de evento, eu vou olhar lá meus certificados, e pode ser que eu tenha ido para um simpósio de arquitetura que tenha durado 3 dias. Então, o mesmo certificado vai contabilizar 3 dias, e não um dia só. E aí eu vou colocar 3 aqui, ó. E aí eu vou vendo quantos pontos eu vou fazendo, carga horária e carga horária total aproveitada. Então, eu tenho as atividades que são dentro do ensino, dentro de extensão, dentro de pesquisa e outras propostas, e aqui embaixo eu vou ter um resumo. E aí, cada matriz vai ser alterado, vai alterar esse valor aqui. Por exemplo, a matriz 2, que é do pessoal do 8º período, são 220 horas, 228 horas. E o que é que vai estar dizendo aqui? Quando eu digitei algumas atividades que eu fiz, ele está me dizendo que eu cumpri 166 horas e que faltam 62 horas para eu integralizar a minha carga de atividades complementares. Vou me privar a responder só essas horas? Não, não vou me privar. Vocês viram que aqui, ó, eu coloquei poucas atividades e eu consigo bastante carga horária com essas atividades. Então, a ideia é que vocês diversifiquem. Por exemplo, participação de projeto com bolsa institucional de iniciação científica, participação em apresentação de trabalho, publicação em revista científica. Vamos ver aqui, ó, apresentação de trabalho no CONIC. Então, vamos supor que todo semestre vocês apresentaram. Então, eu tenho 5 trabalhos apresentados no CONIC. Olha, eu totalizo 50 pontos. Só faltam 12 pontos para eu terminar. E aí, gente, olha que legal. Participação em apresentação de trabalhos e em eventos externos. Tanto o CONIC quanto os eventos externos, vamos supor, eu também fui para 5 eventos externos. Fui para o EREA, fui para o EREMA, fui para várias coisas, ó, eles têm pontuações diferentes, mas eles têm muito valor, e aí eu já integralizei minhas horas. Quando ficou negativo aqui, significa que eu já passei da quantidade de horas que eu preciso. Então, isso daqui é uma tabela base para a gente começar a entender quais são as expectativas, digamos assim, de pontuação que eu vou ter lá pelo UniRN. Certo? E aí, como é que eu organizo os meus certificados? Aí, a minha dica para vocês, para organizar os certificados, é que vocês organizem dessa forma. Aqui. Luísa me permitiu usar o dela de referência, por isso que vocês estão visualizando as atividades de Luísa, certo? Então, a minha orientação é que vocês coloquem aqui o número da atividade, aqui, tá vendo? O número da atividade, aqui é a quantidade de currículo. Então, eu abri o meu certificado. Esse aqui foi o meu certificado 2. Eu abri outro certificado que ele era desse mesmo número que eu estou trabalhando. Então, o número da atividade dela aqui, no caso, é o número 5. Ó. Deixa eu só diminuir aqui para mostrar. O número da atividade dela é o número 5. O número 5 está aqui, ó. Então, o número 5 representa são em áreas afins do curso de graduação presencial ou à distância. Então, ela fez um curso de AutoCAD e um curso de um workshop em arquitetura e urbanismo. Então, o número 5 aqui representa o item que ela tem. Você pode perceber aqui, ó, certificados, os demais certificados. Está vendo que ela tem uns itens 10? São desse aqui, ó. Item 10, participação em conferência. Isso me ajuda como aluno e ajuda também a coordenação na tabulação das horas complementares, porque eu sei de que certificado você está falando. Bom, ele está dizendo que aqui, ó, certificado número 1 tem 2 horas, certificado número 2 tem 5 horas, eu consigo linkar a sua planilha a a essas observações. Então, Luísa, por exemplo, tem atividade no número 5, que é considerado uma atividade de extensão, tem atividade no número 10 e tem atividade no número 11. Se ela fizer isso daqui e passar essa quantidade de horas, ela ainda não consegue integralizar as atividades complementares. Como assim? Ela conseguiu cumprir todas as horas e ainda assim ela vai ficar pendente
Sim, ela fica pendente. Por quê? Na resolução, ela tem que ter tanto horas de extensão quanto em ensino ou pesquisa. A carga horária mais comum da gente ter é em extensão, certo? É do item 5 ao item 11, sendo que o aluno, para conseguir integralizar, ele precisa cumprir extensão e pesquisa ou extensão e ensino, tá? E aí, quando você vê aqui, ela tem o item 12 e ela tem o item 20 também. Então, ela tem pesquisa, ela tem o item 20, que são outras propostas, e ela tem extensão. Então, quando você pega para ver, ela compatibiliza. Deixa eu mostrar aqui dela. Não está me permitindo. Pode ser que eu tenha mexido em alguma coisa aqui e não estou conseguindo mais mexer nesse. Então, vamos lá. Aqui, visita técnica, você percebe que tem aqui várias atividades, e aí aqui eu criei uma pasta chamada visita técnica. Que pasta é essa? Por que que dentro dos comprovantes dela, essa parte da visita técnica, vejam, são vários certificados, não foram contabilizados. Porque as atividades de visita técnica são atividades de extensão, são ações curriculares, e a gente não pontua a duplicidade dessas ações. Isso significa que visita técnica, você pode estar certificado, você pode colocar no seu Lattes que você desenvolveu essa visita técnica no seu portfólio, porque todo mundo entende que quando você faz várias visitas técnicas, o seu curso ele foi mais prático, mais sensorial, e isso é muito positivo. Quando você coloca essas visitas técnicas desenvolvidas, você pontua dentro da carga horária da disciplina, porque ela está dentro daquela disciplina, então ela não pontua como atividade complementar. Então, eu tenho aí algumas diferenças, tá certo? Então, atividades que foram desenvolvidas em sala de aula e já estão contabilizadas como a carga horária da disciplina, elas não entram para os certificados de vocês para contabilização das atividades complementares. O estágio, ele pode entrar como atividade complementar, desde que desde que seja um estágio não obrigatório, tá? O estágio obrigatório, ele é curricular e ele não vai entrar como atividades complementares. E ele só entra como atividades complementares desde que o aluno consiga comprovar, por meio de contrato, que ele desenvolveu aquele estágio. Certo? Então, gente, eu vou colocar no AVA de vocês todas essas atividades, essa planilha, para que vocês consigam baixar. Lá no AVA, eu vou colocar assim, ó, planilha do 8º período, do 7º período, porque vocês vão ver que tem matrizes diferentes, e vou vincular a matriz também. E essas matrizes têm carga horária diferente, então, por isso que cada planilha ela é feita para cada semestre da gente de uma forma diferente. O aluno que ele é desnivelado, muitas vezes ele tem dificuldade de saber em que planilha ele está. Mas ele está naquele semestre que é o mais avançado. Então, eu tenho atividade, por exemplo, eu curso disciplinas no 2º e no 6º período. Qual é a minha matriz? É a do 6º período. Certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui as dúvidas, as perguntas, para que eu possa responder as perguntas de vocês. Dúvidas sobre o que é, o que não é, como é que funciona. Então, vocês tiveram uma noção, vou até voltar aqui a compartilhar minha tela, para mostrar aqui a norma do MEC, sobre as atividades complementares, ó. Atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras instituições. Então, por exemplo, o aluno foi fazer intercâmbio. Aqui, ó, a normativa que a gente está olhando. Vou subir aqui só para vocês verem, do Ministério da Educação, a Resolução 2 de 2010, que é a que norteia a construção do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Eu queria interromper.
E onde é que eu vou colocar isso no AVA? Então, aqui eu queria mostrar para vocês o funcionamento aqui no AVA, tá? O AVA, ele agora sempre teve uma página onde a gente conversa com a coordenação. Então, vocês podem falar diretamente comigo pelo AVA. Eu já estou agendando os atendimentos por aqui. Como sou eu que estou gravando, ele está consumindo bastante. Então, aqui, ó, vocês sempre podem localizar o curso que vocês estão querendo, só digitando aqui, mas eu já tenho aqui uma abazinha criada, então, acompanhamento acadêmico discente. Quando ele abre, ele vai abrir. É a minha internet, viu, gente, que está sobrecarregada aqui. Eu estou fazendo a gravação e gerenciando a sala. Então, aqui, ó, acompanhamento acadêmico, arquitetura e urbanismo. Essa é a pasta que vocês vão procurar no AVA. E sempre que a gente tiver alguma atividade com a coordenação, vocês vão acessar aqui a sala virtual. E eu vou colocar aqui, material didático, certo? Então, sempre tem aqui, ó, a ficha de acompanhamento de assessoria, que todos os alunos do curso devem baixar e desenvolver. O horário de todos os períodos do curso e o calendário geral de arquitetura e urbanismo. Esse calendário aqui pode ser atualizado, a gente já vinculou hoje o CALIBO, que é o Centro Acadêmico de Arquitetura, ao calendário geral de organização do curso, para que eles mantenham também vocês atualizados de qualquer modificação que a gente fizer, porque aqui é o arquivo mesmo. E aí vocês clicam aqui na sala virtual. Eu vou colocar aqui no material didático essa planilha para cada semestre e também um modelo de como uma imagem disso aqui para vocês lembrarem como é que vocês devem organizar os certificados para apresentação e para vocês terem uma noção também. Olha só, gente, que legal. Quando a gente faz essa organização, dá para ver aqui, ó, que Luísa, ela teve de 10 a 6. No item 10, ela fez 6 atividades, mas no item 11, ela cumpriu 11 atividades. No item 12, ela cumpriu 3. Isso também mostra uma questão da pluralidade dos meios que vocês estão utilizando, certo? Vamos lá, as perguntas. Giovanni quer abrir as perguntas? Giovanni voltou, deu tudo certo com o seu computador, Giovanni? Ressuscitou o computador. Meu Deus, mas esse tripé aqui eu vou jogar no lixo. Tô com ódio dele. Tô só derrubando aqui meu celular. Aí o celular caiu em cima do computador e aí o computador travou. Mas eu tô respondendo aqui já o pessoal no chat. Tem muitas perguntas aqui, muitas dúvidas. Eu já estou adiantando aqui algumas respostas. Espero que estejam sendo respondidas a contento, tá, gente? Certo. Mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lucas perguntou por que não são contabilizadas as horas de estágios antigos, mesmo sendo comprovado. Estágios que você conseguiu ter a comprovação de documentação, você regulamentou esse estágio, você conseguiu entregar o relatório final do estágio, encerrou todo esse ciclo de documentação, ele está comprovado e assim ele pode ser computado, Lucas. E até também complementando uma pergunta que Luísa fez, né? Como é que consegue comprovar o certificado de estágio não obrigatório? O estágio não obrigatório você pode comprovar a sua realização através do relatório final de estágio. Tá? Então, vocês entregam o relatório final de estágio para o setor de estágio e para mim, e aí vocês vão estar meio que encerrando os estágios, e aí vocês vão poder ter como comprovar e computar essas horas de estágio, tá, gente? Com o Nick, falei, né, precisa... E reforçando essa pergunta, Giovanni, essa pergunta também é muito legal, que, assim, é bom falar para os outros períodos que o aluno, ele só consegue ter assessoria, acompanhamento, o seguro de estágio, caso aconteça qualquer coisa com ele, e ele formalizar o estágio. Então, há um convênio entre a instituição
o local que vai receber esse estágio, e vocês vão ter que fazer um contrato e uma assinatura de um seguro para o estagiário, tá? Nesse contrato, a gente vai analisar o quê? Se vocês estão sendo orientados por um arquiteto, ou se vocês estão sendo orientados por um profissional que tem a equivalência de funções. Isso também é, de certa forma, possível, a gente tem preferência por arquiteto. Tá? Se vocês não estão exercendo atividades de arquiteto, sendo estagiários, então muitas vezes a empresa não tem um arquiteto, contrata um estagiário de arquitetura para ser o arquiteto. Isso também não é legal, não é legalizado. Então, tem que ser estagiário mesmo, aprender com um arquiteto como é que a gente desenvolve aquela atividade, como é que a gente desenvolve aquela atividade. Então, é muito importante que vocês tenham um supervisor de estágio, que vocês desenvolvam atividades dentro do campo da arquitetura. Por isso que a gente solicita esse estágio. Qual é a desvantagem para a empresa quando ela não faz esse convênio, esse contrato? É que ela pode ser multada por ter um profissional no qual ela não está remunerando equivalentemente, no qual ela não tem um contrato de prestação de serviço. Então, o estágio, né, o local do estágio pode ser multado caso o Ministério do Trabalho receba uma denúncia, caso o Ministério do Trabalho vá fazer uma averiguação local. A gente já teve isso acontecendo dentro do escritório de arquitetura. São coisas que a gente pensa que nunca vão acontecer, né, mas quando a gente viu, por exemplo, ano passado, fizeram a avaliação nos escritórios de quem estava usando as licenças falsificadas e quem estava usando as licenças reais. Então, é muito importante que a gente tenha consciência que é preciso formalizar o estágio. O convênio não tem custo para a instituição. Vocês não vão ter que... A instituição que está ali não tem custo nem para a instituição, nem para o local do estágio. Vocês não vão ter uma taxa mínima de valor que tem que ser pago. Isso também é acordado com o local de estágio, o estágio não é obrigatório. O estágio obrigatório tem outras regras, mas para o não obrigatório é super rápido. Então, não existe um porquê do escritório não querer fazer um contrato com o aluno, certo? Certo, vamos lá para as outras perguntas. Qual é a outra pergunta, Giovanni, você colocou? O contrato de estágio na época certa, se é possível ainda fazer. Lucas, a gente tem sempre fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, constantemente visitar as instalações do UNRN, e a gente não pode assinar documentação de estágios já feitos ou documentação de estágios com datas posteriores, porque a gente tem fiscalização em cima disso. Então, a gente insiste demais com vocês. A gente vai começar um estágio, regulariza esse estágio. Muita gente deixa passar isso despercebido, e aí, quando vai chegando no fim do curso, é que bate essa ansiedade. E agora? Vou aproveitar o estágio? Deixa eu correr atrás disso. E a gente vê que não dá por todas essas questões também, tá? A gente está sendo acompanhado o tempo todo com relação aos estágios. É muito rigoroso isso, gente. Aí, por isso que a gente não consegue aproveitar. Tá, Lucas? Relatórios de quê, Mariana? Você está perguntando aqui? Do estágio? Eu acho que isso aí que o Giovanni falou, realmente eu vou reforçar. O aluno tem que fazer o contrato de estágio durante o estágio. Esse é o documento comprobatório. Se ele não tem esse documento comprobatório, ele não consegue firmar esse documento após esse momento, porque ele tem a assinatura do núcleo de estágios e convênios do IRN. E o núcleo de estágios e convênios só assina, assim como o coordenador de estágio só assina a partir, no tempo presente, o desenvolvimento do estágio, não assina em tempo passado. Certo? Com relação tem uma pergunta aqui, Mariana colocou aqui que estagiou já, certinho o estágio, já estagiou e ainda não entregou ainda para o final. É possível encerrar esse estágio, tá, Mariana? Entregando um relatório.
é bom procurar o setor de Estado, que eles vão te informar bem direitinho como proceder, tá? Para você conseguir encerrar. Se você começou o Estado, assinou o termo de compromisso, tudo direitinho, cumpriu aquele prazo, só faltou realmente pegar o relatório. Todo mundo. Eu não sei se é para mim ou se está cortando para todo mundo. Está cortando meu áudio? Ixi, ixi. Está cortando seu áudio. Eu não sei se é só comigo ou se está cortando com outros. Vê se está melhor agora, está cortando ainda. Nossa, está muito ruim minha conexão, tá tudo ruim aqui em casa hoje, meu Deus. Está ruim ainda? Tá? Porque acho que está todo mundo usando a internet. Esse é carregado mesmo. Tá. Mas só voltando à resposta à pergunta das meninas, se dá para ouvir melhor agora, se você realizou o seu estágio, assinou o termo de compromisso, fez o contrato tudo certinho, e ficou faltando só entregar o relatório final, procura o seu estágio, ou vou colocar aqui o e-mail para vocês, mandarem e-mail para lá, para conseguir finalizar esse estágio de vocês, tá? Falta só realmente encerrar o estágio formalmente entregando o relatório. Vou botar aqui para vocês mandarem mensagem para lá. Quer responder mais alguma pergunta, Camila? Adiantar aí, enquanto eu pego esse e-mail. Aqui está assim, né? Camila, como eu faço para pegar algum certificado perdido de atividade de extensão que não pode ser emitida pelo portal do SISUNE? Maurício, realmente, a gente tem um período em que a certificação ela era em papel, e agora ela é no SISUNE, fica lá registradinho para o aluno. Só que o que acontece? O núcleo de extensão, ele continua com o banco de registro das atividades, desde que haja o projeto e o relatório desse projeto com a lista de presença, o aluno consegue ser certificado, certo? De novo, ele solicita para extensão@unirn.br e aí ele vai conseguir isso. O que acontece com muita frequência é ou a gente não ter finalizado o relatório, ou o aluno não ter assinado a lista de presença. Acontece isso sim. E aí, o aluno precisa fazer? Manda o nome completo e o CPF para facilitar a busca do pessoal lá. Então, muitas vezes o aluno manda assim, manda por e-mail. Não estou encontrando o certificado tal. Só que ele não manda o nome dele, não manda o CPF e não manda o nome, o ano que foi desenvolvido o projeto. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é mandar para a extensão. Caso não tenha o relatório final, a extensão fala comigo, por exemplo, a Casa Code 2019. A gente faltou um dado do relatório. Eles entraram em contato com a gente está fechando esse dado que estava faltando, e aí a gente já vai poder certificar o aluno. Tá? Então, o caminho é esse mesmo, de falar com extensão@unirn.edu.br, coloca seu nome completo, seu CPF, o nome do evento que você participou e o ano desse evento, se foi 2019.1, 2019.2, para facilitar lá o acesso dessa informação, certo? A verdade, Lucas, os estágios, como vocês viram lá na normativa, eles não devem ser confundidos com atividades complementares. Giovanni? Não, interrompi, mas continua aí. Está me ouvindo? Não, mas você queria falar alguma coisa? Estou me ouvindo bem. Eu falo o que você falou para poder responder aqui a pergunta de Gabi, que ela perguntou como é que faz para assinar o contrato nesse tempo de pandemia, e a gente tá assinando o contrato por meio digital. Então, vocês podem mandar a documentação para o setor de estágio, naquele e-mail do Conec, mandar o PDF para eles, tá? O termo de compromisso de estágio, do contrato de estágio, manda em PDF, eles vão avaliar se a documentação está toda ela conforme o que é exigido pelo e me mandam para eu assinar a intenção tudo de maneira virtual, tá, gente? Nós não precisamos se deslocar com documento impresso, nada, tá? A gente consegue fazer isso de maneira virtual.
Mariana perguntou também se precisa fazer um relatório final de estágio a cada 6 meses. O certificado do CONIC. O que tem que fazer a cada 6 meses, Mariana, é uma avaliação de estágio. No obrigatório, sim, eu não tenho. Tem que fazer uma avaliação de estágio a cada 6 meses. Aí uma avaliação, também tem um modelo de avaliação no aba de vocês, que é justamente descrevendo, está travando tudo, Ana? Bia, desculpa. Estou conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Tá, mas deixa eu continuar então. Você tem que fazer a cada 6 meses uma avaliação do estágio. É um documentozinho que o seu supervisor ele vai preenchendo, e também você preenche, descrevendo como foi o seu desempenho e o quanto você também gostou daquele estágio, vamos dizer assim. Você faz isso e o relatório final do estágio só precisa realmente fazer ao final do estágio, não precisa fazer a cada 6 meses, não. Tá? Só o pessoal do estágio obrigatório, no nome dessa período, que faz a cada 6 meses. Quem está com estágio de um ano pode fazer no final de um ano o relatório final, mas a cada 6 meses faz a avaliação. Esse focal é para todo mundo. Para a Gabi, que perguntou, né, como é que faz isso em AD, essa questão do contrato de estágio, está tudo funcionando no UniRN virtualmente, certo? Então, por a questão do estágio, o e-mail é conec@unirn.edu.br, você pode fazer por lá, mas você pode fazer também por Giovanni, que eu acho que é um caminho mais próximo de vocês, mas o Conec, ele é esse e-mail, tá? E aí, também tem perguntas sobre a questão do CONIC. Realmente, o CONIC, ele é certificado porque, de forma diferente. Então, ele é com núcleo de pesquisa e não com núcleo de extensão, tá? E aí, eu vou só visualizar aqui qual é o e-mail do núcleo de pesquisa para passar para vocês, mas quem coordena é o professor Eduardo, que é o que mesmo que coordena a monitoria, a gente também pode passar por lá, mas já dou aqui o e-mail para vocês pegarem, certo? Então, CONEC, é o de convênios, @unirn.br. No AVA de vocês também, já tem todo o processo de documentação, de convênio, tudo certinho. O núcleo de extensão é extensão @unirn.edu.br, é onde vocês vão conseguir o de extensão e o CONIC. Eu vou passar já para vocês, que minha internet, de novo, eu estou bem carregando essa gravação e a internet fica bem lenta. Certo? Então, aí o CONIC, eu não lembro se vocês vão solicitar para o CONIC, para o desenvolvimento ou diretamente para a pesquisa. Tá? Eu já marco aqui para vocês, onde vocês vão encontrar. Tem alguma data limite? Isso é para vocês. Tem alguma data limite para a entrega do relatório final? Já comentei, Camila, com os alunos sobre isso. Que entrar em contato com o seu estágio para poder elas verem como é que vai fazer o encerramento do estágio. Sim. Deixa eu só ver se passou. Gente, passou alguma pergunta que a gente não respondeu ainda? Teve uma, Camila, que foi sobre as visitas técnicas feitas na semana de arquitetura, na semanal. Se essas visitas técnicas vão computar como elas implementar ou não. Voltando de novo. Conseguiu ouvir não, minha pergunta? Escrever aqui. Para mim cortou bastante, não sei para vocês. Resolvi escrever aqui para você conseguir ouvir.
Vocês conseguem, sim, baixar os certificados, tá, Ana Beatriz? Não era para você estar sem nenhum certificado do UniRN, não. Você pode acessar o núcleo de extensão ou o próprio Cisune, quando você entrar lá, a primeira aba deve ser a de certificados. Como fica o certificado de Casa Cor? A gente está finalizando, princesa. Como o certificado da Casa Cor não está impactando ainda nos formandos, que é no 10º período, está tudo certo. A gente vai ter tempo aí de finalizar para poder gerar o certificado para vocês. Então, ainda nesse semestre, a gente está finalizando isso. Os webinars que a gente está fazendo agora, Karina, a gente tem um projeto semestral, e aí a gente vai estar fazendo o relatório final, ele é semestral, certo? Então, não se preocupem que vocês vão ter aí, a gente vai acelerar alguns certificados para o pessoal do 10º período conseguir gerar esse certificado. Mas também esses webinars que a gente está fazendo, desde a palestra de abertura do curso até a primeira unidade, ele é rodadas de webinar, é um projeto único que tem várias ações dentro desse projeto. E até o final do curso, sim, que é no 10º período que vocês contabilizam, Daniel. E as visitas técnicas, que Giovanni botou ali, né, que eu não escutei. Agora a Camila que saiu. Não, tá muito ruim hoje. Tá tudo muito ruim hoje. Camila caiu mesmo. Não voltou mais. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a essa parte de atividades complementares, podem mandar aqui no chat que eu tento responder. E assim que ela voltar, ela responde a questão das visitas técnicas que vocês fizeram no Conic. Tá? Então, a planilha vai estar lá no AVA, uma planilha para cada período, só para recapitular, tá, gente? Porque varia em função da matriz que cada aluno está matriculado. Oi, Camila, voltou? Oi, voltei, desculpa, gente. Eu perdi a última pergunta do chat que eu tinha começado a responder, Giovanni, você pode me auxiliar? Justamente sobre a questão da visita técnica feita na semanal. Se vai computar ou não essa visita técnica. Você falou que quando era na disciplina, se não computava, porque lá já estava sendo aproveitada para a disciplina, mas na semanal acho que é diferente, né? A lógica. Isso, na semanal a gente computa sim, vocês computam como certificado de extensão, certo? Então, na semanal é diferente, ela é um evento de curso, né, contabilizado como carga horária às vezes da semana, ela é um evento particular, então ela é contabilizada, certo? Então, vocês conseguem utilizar o certificado.
certificados que vocês não conseguem usar. Aquelas palestras que foram dentro da disciplina, que não foram abertas para todas as turmas, aquelas palestras que são aquelas visitas técnicas, as aulas de campo que a gente tem, isso já é dentro da disciplina. Esses eventos, principalmente os eventos como esses que a gente tem feito das rodadas de webinar, que é a produção, é o conhecimento que a gente tem no curso, que está sendo apresentado à comunidade, né, aberto à comunidade, eles fazem com que a gente produza conhecimento, tem um produto materializado, produzido pelo curso, que está sendo uma devolutiva social. Então, também é muito importante que a gente tenha a clareza que as atividades de extensão, elas são atividades uma devolutiva social, elas não são só ações de conhecimento próprio do aluno, mas também essa devolução. Certo? Gente, aqui do lado tem um preenchimento de um questionário de satisfação para o dia de hoje. Fiquem à vontade de preencher. Amanhã, essa semana, eu já faço atualização lá no AVA desses documentos, para que vocês possam ir aí treinando o preenchimento das atividades complementares. Mas lembrando, mesmo com a organização dos certificados, mesmo com a organização da planilha, que é para vocês terem mais ou menos uma noção dos pesos que vocês estão trabalhando em cada uma das áreas, não deixem de preencher o lápis de vocês e de ter a pastinha de vocês organizada para a vida, tá? E de escolher as atividades complementares, buscando um aprimoramento da formação de vocês. Mais alguma pergunta, Giovanni, que deixei de responder? Gente, vocês podem retomar a pergunta aqui também. Muito mais alguma dúvida, gente? A gente não respondeu, porque eu tentei passar por todas as perguntas aqui do lado no chat. Fui respondendo também algumas já por escrito antes. Mas se tivermos alguma questão que não foi respondida, pode perguntar, tá? Gente, outra coisa, na quarta-feira que vem nós vamos ter uma conversa sobre a parte contábil dentro de um escritório de arquitetura e urbanismo. Na verdade, nós vamos ter uma discussão sobre a parte contábil, né? Assim, a gente vai dizer como é que funcionam os impostos que a gente tem que pagar, quando é que a gente paga imposto, quando é que a gente declara, quando a gente não declara. Então, te respondo de novo. Conta sim, pode botar as atividades complementares, Sofia. Então, vocês vão fazer o seguinte, a gente conta com vocês, né, na próxima webinar, vai ser um convidado da área de contábeis mesmo, professor Dinarte, que vai explicar para a gente tudo isso. Eu gostaria muito que vocês colocassem lá no Instagram do curso as perguntas que vocês gostariam de fazer. Muitos de vocês vão ser profissionais autônomos, que vão pagar seus impostos e fazer essa questão do imposto de renda pela primeira vez, e precisam saber de detalhes sobre isso para conseguir precificar a hora de vocês também. Tá certo? A hora, o projeto de vocês. Então, saber o que é uma taxação sobre serviço, saber o que é uma taxação de INSS, que são coisas muito diferentes, valores muito diferentes, e que a gente normalmente nos cursos de arquitetura não tem essa capacitação. Então, a gente vai dar essa formação para vocês, então a gente quer saber lá no Insta quais são as perguntas que vocês têm e queremos a participação, né, na quarta-feira que vem. O professor Giovanni vai estar aí coordenando essa rede de perguntas. Então, por favor, quando vocês puderem, respondam a gente lá no chat do Instagram. Show, gente. Muito obrigada pela presença de todos essa noite. Me desculpem aí a instabilidade da rede. Faz parte desse momento online, né, que a gente vive. Mas eu espero que essas capacitações estejam sendo produtivas para todos nós. Obrigadão, gente. Até mais. Viu? Muito bom ver vocês todos. Tchau. Tem 1h10 por causa das quedas da internet. Camila,
Posso Ai, fazer tem uma que parar de... pergunta? É sobre a Pode. monitoria. Como é que vai ser nesse semestre assim de